Boa tarde, esse é o nosso trabalho da quinta avaliação de algoritmos. O grupo é eu, Eduardo Teles, Caio Elias e Lucas Campos. E a gente é responsável para falar sobre o algoritmo de Prim. Pode passar. Então, a problemática é que a gente queria arranjar um jeito eficiente de passar cabo de fibra ótica para fornecer internet entre todos os países do mundo. E a maneira mais eficiente de fazer isso seria utilizando o algoritmo de Prim, né, que retorna uma árvore geradora mínima. Pode passar aí, a gente fala sobre a base de dados, né, que a gente utilizou a distância em quilômetros entre os países reconhecidos da ONU, e a gente montou um grafo utilizando, né, tendo um total de 186 vértices representando os países, e cerca de 34 mil arestas, mostrando a conexão de um determinado país até o outro, né, e a sua distância. E com isso a gente usou essa distância para ser os pesos das arestas. E pode passar? Bom, para a implementação, então a gente utilizou um heap para porque o algoritmo de Prim precisa retornar, precisa pegar o menor valor, né? Para isso a gente utilizou um heap de mínimo para ver, comparar, deixar sempre o menor peso das arestas em primeiro e a gente conseguir tirar ele, né? E para formar o grafo, a gente usou dicionário, né? No caso, o, o, o país de origem é uma chave do dicionário, que dentro dele vai ter outro dicionário tendo o destino e o peso, como mostra aí no slide, né? O SRC é o país de início, o DEST é o país de destino e o peso da aresta, né? E o código da gente recebe um grafo e um vértice de origem, e retorna o dicionário com todas as arestas da árvore geradora mínima e o valor total percorrido. Pode passar. Aí a gente tem umas imagens do código em si, né? Mostrando quando a gente seta, né, todos os valores como infinito e com menos um, e depois quando ele realmente executa o heap, né? Quando ele visita o menor, verifica os vértices adjacentes e caso já tenha sido visitado, não, caso não tenha sido visitado no caso, né, ele troca o valor da chave para que ele seja visitado posteriormente e aí percorra sempre o menor caminho possível para passar. Agora, chegando na parte da implementação web, nós utilizamos a biblioteca de Python chamada Flask, que utiliza um pouco de HTML e alguns conceitos bem básicos. É uma biblioteca simples de se usar, para assim a gente conseguir criar a interface da web para poder utilizar nosso código. Aqui nós temos uma pequena parte que mostra como nós fazemos uma drop-down list, que é um botão onde nós apertamos e aparece todas as opções de países para serem usados. No próximo slide, posso passar, por favor? Está aí como ficou a nossa interface web. O, a biblioteca Flask permitiu que a gente conseguisse fazer isso de uma maneira simples. Não foi necessário muito conhecimento, principalmente o meu conhecimento de HTML era bem simples, mas graças à biblioteca não tivemos grandes dificuldades para poder implementar isso. Pode passar. Opa, eu vou falar sobre o plot do grafo, que a gente também colocou na interface web. Eu usei a biblioteca chamada Booking, que ela consegue exportar um grafo interativo criado pelo NetworkX, que é outra biblioteca, para a web. Porque normalmente a maioria das bibliotecas elas não conseguem ou é complicado você conseguir exportar um grafo, o plot do grafo, para a web. E graças a essa biblioteca chamada Booking, se torna fácil. Aqui na direita está aqui um pouquinho do código que eu utilizei para conseguir fazer o plot. Então, no primeiro passo, eu tive que colocar os nodes e as conexões, né, no NetworkX. Ele que vai fazer todas as ligações visuais, vamos dizer assim. Depois eu seleciono as cores para cada ligação, porque a ligação em vermelho aqui, como está representado, é as ligações do PRIM, o caminho retornado pelo PRIM. E, e eu deixo transparente as conexões que a gente não está utilizando no caminho. É basicamente isso. E aqui embaixo também para colocar o nomezinho em cada bolinha.
isso aqui são as bibliotecas utilizadas, né? Pandas, para ler os arquivos e formar uma matriz, assim se torna fácil utilizar o banco de dados. O Flask para fazer o site, né? Hospedar o site. O Book para fazer o plot do grafo. E o NetworkX também para fazer o plot do grafo. Vocês Bom, querem falar sobre isso aqui? bom, então, utilizando o código, né, a gente conseguiu ter essa árvore geradora mínima, que vai ter o menor caminho de um país escolhido para passar por todos os outros, né? Então, a gente conseguiu ter ali resolver a nossa problemática, né, de conseguir cabear todos os países interligando, né, numa distância total de 3.947.203 quilômetros. Pode passar. E esse aí foram alguns links utilizados para a criação do algoritmo de Prim, é, também para aprender a utilizar a criação web, né, do Flask e outras coisas. Aqui a documentação para criar o grafo. Então a gente vai mostrar aqui como ficou o site. Se a gente abrir o site aqui, a gente tem um drop-down list para selecionar o país de início, onde a gente quer começar a árvore geradora. A gente pode selecionar aqui Brasil. E ao lado dele, né, tem a sigla, o ISO 3, de cada país. Então, se a gente clicar aqui em enviar, ele vai calcular a rota e vai mostrar para a gente aqui no grafo à direita. Se a gente clicar aqui nessa lupazinha, a gente consegue usar o scroll do mouse para conseguir dar um zoom e ver as ligações de cada país. Dá para ver que tem muitas conexões, em vermelho, né? Uma conexão de um país a outro. Dá para ver que tem muitas conexões, porque são 186 vértices, né? Então tem muitas conexões entre si. Mas vocês conseguem ver o Brasil aqui? Rapaz, para achar aí é branco. Procurando. Mas dá para ver, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele só tem uma conexão. E essas conexões a gente pode ver aqui na esquerda, nessa lista aqui, né? Que tem as conexões de origem e destino. Então, se a gente procurar aqui pelos Estados Unidos, a gente pode ver que o Canadá está conectado aos Estados Unidos e os Estados Unidos está conectado com o Canadá. Pronto. Então, acho que é isso. Obrigado pela atenção. Valeu.